pessoal, tudo jóia? Meu nome é Mayui e hoje vou dar continuidade então na parte de reações orgânicas, tá? Agora falando sobre as reações de adição. Novamente, eu vou separar em duas partes, tá bom? Essa primeira parte, então, nós vamos falar sobre a adição de alcenos e alcinos, tá bom? Então, olha lá. Quando nós fazemos a adição em alcenos, pequenas moléculas, por exemplo, H2, Cl2, HCl ou água, eles se quebram, tá? Quebra a ligação e se adicionam aos átomos de carbono que compartilham a dupla ligação do alceno, tá? Então, aqui é uma fórmula geral para vocês entenderem como acontece essa adição. Então, olha só. O que interessa pra gente é onde está a dupla ligação. Por isso que eu só coloquei aqui o carbono, dupla ligação, e aqui o que vem ligado ao carbono não interessa, ok? Então, aqui o alceno vai reagir com uma molécula pequena. Então, vamos supor AB, tá? Genérico. Olha só o que aconteceu. Repara só o que aconteceu. Este A ligou neste átomo de carbono e o B neste daqui. Como isso aconteceu? Primeiro, esta dupla ligação aqui, ela precisa ser quebrada, essa ligação de cima, tá bom? Então, imagina que isso daqui não existe. Tá? E agora, o carbono ele não precisa fazer 4 ligações? Então, como quebrou, ele vai poder fazer essa ligação que eu estou desenhando aqui. De onde que a gente vai tirar o que vai ligar aqui? Exatamente daqui. A mesma ideia, eu vou quebrar essa ligação. Então, se eu quebro esta ligação aqui no meio, aqui vai poder formar outra ligação e aqui outra. Então, aqui é uma questão de unir os palitinhos que eu desenhei. Tá vendo? Onde tem os dois rosinhas, eu vou transportar e colocar um sobre o outro, para formação de nova ligação. Então, eu vou pegar esse aqui, transportar aqui para cima. E é exatamente o que eu obtenho aqui no final. Então, para todas as reações de adição, é isso que vocês precisam fazer. Acha a dupla ligação. Achou? Quebra essa de cima, abre duas ligaçõezinhas novas. Onde estavam os carbonos que compartilhavam essa dupla? Nessas duas ligações novas é onde vai entrar a molécula pequena que você está reagindo, tá? Então, vamos dar uma olhada como que faz esse tipo de reação, agora, de fato, utilizando moléculas de verdade, vamos dizer assim. Olha só, o primeiro tipo de reação de adição que vocês precisam conhecer sobre os alcenos é essa daqui. Hidrogenação catalítica, ou também chamada em alguns lugares de adição de H2, tá? Isso aqui, o próprio nome já indica o que é, né? Adição de H2. Então, quer dizer que você vai ter um alceno, olha lá a sua ligação dupla, e você vai adicionar a molécula de H2. Então, igualzinho eu mostrei para vocês, o que a gente vai fazer? Quebra essa ligação aqui no meio, já desce essas ligaçõezinhas aqui para baixo. Quebra esta primeira e já abre de novo aqui as perninhas. Então, o que vai acontecer? Onde tem aqui os palitinhos rosas, né, as ligações rosas, você vai colocar uma em cima da outra. Então, pega isso daqui, transporta para cá. Olha lá o que vai acontecer. Então, você escreve essa molécula exatamente igual. A única diferença é que agora entre átomos de carbono não vai ter mais a dupla, agora vai ser uma simples ligação, tá vendo? E agora, olha lá. Esses dois hidrogênios de baixo e esses dois aqui. E agora, esses que foram adicionados aqui em cima. Certo? Então, o que acontece aqui? Primeiro você tinha um alceno, fez a hidrogenação dele e agora você passa a ter um alcano, tá? Então, o hidrogênio entrou onde tinha carbono compartilhando ligação dupla, certo? Esse tipo de reação tem que ser feito na presença do catalisador, que aqui ou a gente pode utilizar platina, paládio ou níquel, tá? Um desses catalisadores com aquecimento, tá bom? Se não tiver esses catalisadores não vai funcionar, por isso que é uma hidrogenação catalítica, tá bom? Aqui o que vale lembrar aqui, por exemplo, vocês já ouviram falar, com certeza alguém falando assim, mas gordura hidrogenada é ruim ou gordura saturada é ruim. Pois bem, às vezes tem gente que entra até em contradição, né? Gordura saturada é bom, gordura hidrogenada é ruim. No final é a mesma coisa, né? Porque quando você faz a hidrogenação, o
que você está fazendo? Tornando a cadeia saturada. Então, você falar uma gordura saturada e uma gordura hidrogenada é basicamente a mesma coisa, tá? A gente vai ver mais pra frente em bioquímica o que tem aí de diferença, tá? Mas só para vocês já conseguirem relacionar com esse tipo de reação, tá? E aí vocês encontram um exercício assim, ó. Um alceno produz 2,2 dimetilbutano por hidrogenação catalítica. Qual é o nome e fórmula estrutural do alceno? Repara que aqui é um exercício de trás para frente. Ele está te falando o produto que seria o alcano. E a gente sabe que é um alcano justamente pela terminação aqui. E ele quer saber a partir de qual alceno você começou. Tá? Então seria o inverso. Como se a gente estivesse fazendo uma uma desidrogenação do alcano. Então, para e pensa. Essa daqui é essa molécula aqui. Já deixei ela desenhada aqui para vocês, tá? Lembra que para fazer a hidrogenação a gente pega 2 hidrogênios e eles encaixam em carbonos vizinhos, certo? Olha lá. Olha para essa molécula. Onde é que tem 2 carbonos vizinhos que tem hidrogênio? O único lugar que tem é aqui, esses 2 carbonos aqui, tá? Você não pode considerar este carbono aqui com nenhum dos outros, porque este carbono não tem hidrogênio já. Então, quer dizer que ele não foi hidrogenado, tá? Então, claramente, o alceno que você teve que iniciar para fazer essa reação é o seguinte. Então, aqui você vai copiar exatamente igual. E agora, o que você vai fazer? Tirar um hidrogênio de cada lado e adicionar a dupla aqui no meio. Então, dupla ligação. Tirou um hidrogênio daqui. E agora tira um hidrogênio daqui. Certo? Então, este alceno aqui, assim que você faz a hidrogenação, ele dá origem a este alcano aqui, tá? Essa é a fórmula estrutural. O que mais que ele pede? O nome. Eu sei que vocês estão cheios de dar nome já, mas vamos lá só mais uma vez. Então, aqui começa o número 1, 2, 3 e 4, tá? Então, olha só. No carbono 3, tem o quê? Dimetil. E depois, cadeia principal aqui, but. No carbono 1, a gente tem ligação dupla. Isso aqui é um hidrocarboneto, terminação assim. 3,3 dimetil but 1N, tá? Repara só que aqui, pro alcano, o alcano tá no carbono 2 de metil, tá? O grupo metil tá no carbono 2. E pra cá, já mudou, né? Agora ele tá no carbono 3, justamente porque aparece a insaturação, tá? Então muda todo o jeito de fazer a numeração. Então vamos dar uma olhadinha em mais outros tipos de reações que os alcenos fazem. Olha só, aqui tem mais 3 reações para vocês que os alcenos fazem, tá bom? Vocês vão ver como elas seguem um padrãozinho, tá? Vai ser bem parecido. Então, olha lá, adição de halogênios. Então, você vai poder adicionar BR2, Cl2, tá? Então, mesma ideia. Procura onde está a dupla ligação, faz uma quebrinha nessa dupla ligação, quebra essa ligação aqui também. Você vai transportar isto daqui exatamente fazendo ligação para esses carbonos que estavam a dupla, tá? Então, olha lá o que vai formar. Então, você copia exatamente igual, mas agora fazendo a ligação simples entre esses átomos de carbono. E adicionando aqui os átomos de BR que você acabou de reagir, ok? Repara só o que você tinha no início. Você tinha um alceno e agora, o que nós chamamos de dialeto vicinal. Esse nome, vicinal, na verdade vem do latim, significa vizinho, tá? Faz sentido. Os aletos aqui, eles estão em carbonos, ligados a carbonos que são vizinhos, tá bom? Por isso, esse nome aqui. Tem um teste muito interessante que a gente faz que chama teste de solução de bromo, tá? Como que isso aqui funciona? É o seguinte, vamos supor que você está lá no laboratório, você achou um frasquinho, que você sabe que é de um hidrocarboneto, mas você não sabe se é um alcano ou se é um alceno, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando você reage esse composto que você não sabe o que é, com bromo, este BR2, ele vai entrar e quebrar a ligação e se ligar, dessa maneira aqui. Só que olha só a diferença. Em solução, BR2, ele é alaranjado. Assim que você quebra essa ligação e insere ele aqui, a solução passa a ser incolor, tá?
Então, quando a gente fala assim, o teste deu positivo para o teste de bromo, o que isso significa? Que teve aqui a mudança de coloração. Então, acontece a descoloração da sua solução, tá? Então, passe dessa cor meio alaranjada, passa a ser incolor, certo? Se o teste der negativo, significa que não tem dupla ligação, porque não vai acontecer a adição no alcano, certo? Lembra que o alcano faz? Ele faz halogenação, mas substituição. E só na presença de luz ou um aquecimento. Se você não tiver essa condição, não vai acontecer a reação de substituição no alcano, então não vai sumir essa cor alaranjada, certo? Então, para fazer esse teste, descobrir se tem saturação ou não, tá? Próxima reação, adição de haletos de hidrogênio, tá? Então, quando a gente tem aqui o halogênio ligado ao átomo de hidrogênio. Então, HCl, HBr, HI, tá? Começa aqui com o seu alceno, mesma ideia. Agora a gente tem, por exemplo, HCl. Você vai romper essa primeira ligação aqui, romper essa também, transportar isso daqui para onde está a dupla ligação, e olha lá o que você vai formar. Então, H2C, copia igual, e agora com ligação simples, porque você quebrou, e agora aqui você adiciona outro hidrogênio e aqui o cloro, ok? Super simples. Então, você partiu de um alceno e olha só, agora você tem um composto que é monohaleto, né? Só tem um átomo de halogênio aqui. É possível também fazer a adição de água. Então, mesma ideia, olha lá, mas olha só como que a gente vai repartir então essa molécula de água. Um hidrogênio e aqui a ligação entre o OH, tá? Então, mesma ideia, você vai pegar isso daqui e transportar para onde está a ligação dupla, tá? Então, copia exatamente igual. Ligação simples. E agora, aqui você adiciona um hidrogênio e aqui o OH. Certo? Super simples. Esta reação aqui precisa ser catalisada por ácido, tá? Então tem que ter um pouquinho de ácido presente. Para esta reação aqui, o próprio H+ que surge dessa quebra da ligação já é o próprio catalisador. E para essa de cima não é necessário ter catalisador, certo? Agora, para essa reação aqui, como você está inserindo o mesmo tipo de átomo aqui, tanto faz, né? Se esse Br vem desse carbono, se esse vem desse, ou vem ao contrário, tanto faz. Agora, para essa reação aqui, com adição de haletos ou com adição de água, repara que são diferentes. Então, claro que vai ter um momento que vai importar. Então, aqui eu coloquei esse hidrogênio pendurado nesse carbono, mas não poderia ser ao contrário? Repara, para essa molécula, moléculas simétricas, não faz diferença. Agora, se eu tiver uma molécula que não é simétrica, como que eu vou fazer, né? Tanto faz onde eu coloco o hidrogênio, onde eu coloco o cloro, onde eu coloco o OH? Não. Então, vamos dar uma olhadinha como que isso vai funcionar. Então, olha lá. Ao adicionar um HX, esse X sendo um halogênio, ou água a um alceno, o átomo de hidrogênio, desses aqui, se ligará ao átomo de carbono da dupla ligação que contém mais hidrogênio, ou seja, aquele átomo de carbono que já for mais hidrogenado, tá? Então, olha só esses exemplos aqui. Acha a dupla ligação, tá aqui. Entre esses dois átomos de carbono que estão compartilhando a dupla, qual deles tem mais hidrogênio? Qual é mais hidrogenado? Esse daqui, não é? Então, você já sabe que na hora de fazer a adição, este hidrogênio vai se ligar neste carbono que está mais hidrogenado. E este Cl, já que sobrou o outro carbono para ele, vai ter que ligar nesse daqui, ok? Então, aqui ficaria o seguinte, H3C, CH, ligando agora com o Cl. Não tem mais a ligação dupla porque ela foi quebrada. E agora, H já tinha dois hidrogênios, soma mais um, H3, ok? É assim. Pode aparecer também nessa estrutura aqui para vocês. Então, só porque você não está enxergando hidrogênio não quer dizer que ele não está lá, tá bom? Então, lembra como que é feita essa estrutura. Então, pensa só. Aqui os carbonos da dupla. Aqui tem um carbono e aqui também. Neste átomo de carbono aqui, quantas ligações ele já está fazendo que você está enxergando? Então, 1, 2, 3, 4. Então, esse átomo de carbono aqui, ele não tem hidrogênio ligado nele. E esse daqui? Está fazendo 1, 2, 3.
Quer dizer, o carbono precisa fazer 4, então a quarta ligação dele aqui seria com um hidrogênio que a gente não consegue enxergar, tá? Mas ele existe. Então, entre esses dois átomos de carbono, qual que é o mais hidrogenado? Esse daqui. Então, lembra como é a água aqui? Ela vai ser dessa maneira aqui. Esse hidrogênio vai entrar neste carbono aqui, ok? Então, vai ficar assim, ó. Esse hidrogênio entrou aqui, ele está aqui, não precisa desenhar, porque nessa estrutura a gente não desenha o hidrogênio. E o OH entrou neste carbono aqui, que seria aqui, então esse daqui a gente desenha OH, ok? É assim que a gente representa. E agora, olha só esse daqui que legal. Então tem uma dupla ligação aqui ligando a cadeia lateral aqui no ciclo, tá? Mesma ideia, no ciclo tem esse carbono aqui. Olha só quantas ligações ele já está fazendo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono aqui do ciclo não tem hidrogênio, mas esse aqui tem 2. Então, este hidrogênio aqui vai se ligar neste carbono. E o iodo liga aqui no ciclo. Então, olha só que legal. Aqui vai ficar o CH3 agora. Esse hidrogênio ligou aqui. E o I vai ligar no carbono do ciclo. Então, ele vai sair daqui. Certo? Então, olha só que coisa linda, né? Daí você vai me falar assim, então ótimo, é só seguir a regra de Markovnikov, acabou, né? Não, tem uma pequena exceção, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nessa exceção. Tem um efeito chamado efeito Karash, ou também conhecido como efeito peróxido, tá? Que ele vai estabelecer que essa reação de adição vai acontecer anti-Markovnikov. Se alguma coisa é anti, quer dizer que é contrário, ou seja, inverte o que você aprendeu do Markovnikov, é isso que vai acontecer aqui. Então, na presença de peróxidos e luz, ocorre o oposto estabelecido pela regra de Markovnikov. Lembrando aqui, peróxido é quando a gente tem essa estrutura aqui, tá? Então, oxigênio ligado a oxigênio. Aqui para a lateral, você pode colocar, por exemplo, hidrogênio, que vai ser o peróxido de hidrogênio da inorgânica. Ou também pode ser um grupo carbônico, que daí vai ser o nosso peróxido orgânico, tá? Então, o que acontece? Aqui eu coloquei as mesmas reações que a gente acabou de ver na outra lousa, tá? Só que aqui, olha só, na presença de peróxido e luz. Essa quantidade de peróxido nem precisa ser muito grande, tá? Pode aparecer como impureza, tá? Olha o que acontece. Então, nessa reação aqui, a gente viu que o hidrogênio entrava neste carbono, seguindo Markovnikov, na presença de hidrogênio, olha só, é o cloro que entra nesse hidrogênio, tá? Hidrogênio não, nesse carbono, tá? Então, acabou de inverter. Se você comparar esta reação com essa daqui também da lousa passada, vocês vão ver que é simplesmente inverter. Então, só lembrem disso, na presença de peróxido vai ser o inverso da regra de Markovnikov. E você pode ter certeza que o seu professor vai pedir isso aqui na prova, vai cair com o vestibular com o peróxido, tá? Então, guardem bem isso daqui. Pessoal, isso de alcenos, vamos olhar rapidinho a parte de alcinos agora. Olha só, os alcinos, eles vão acabar sofrendo os mesmos tipos de reação que os alcenos, tá? Tanto é que até coloquei aqui hidrogenação catalítica, adição de halogênio, adição de HX, tem também a adição de água, mas eu resolvi colocar separado porque ela tem uma pequena peculiaridade, tá? Então, olha só, para vocês verem aqui o geral, a forma geral de como seria a adição em alcinos. Então, a gente tem aqui o alcino, que interessa pra gente é a ligação tripla. Então, tanto faz o que está ligado aqui no restante da cadeia, tá? Ligação tripla está aqui, está reagindo com uma molécula pequena. Novamente, coloquei AB. Mesma ideia do alceno, você vai encontrar onde está a ligação tripla, você pega isso aqui, transporta e abre uma nova ligação. E olha lá, tá vendo? Só que agora você só rompeu a primeira ligaçãozinha aqui de cima. Então, continua como dupla. Era tripla, virou dupla, tá? Aí, o que pode acontecer? Isso aqui agora é um alceno. Pode, de novo, sofrer a mesma reação, tá vendo? Uma segunda vez, e levar a um alcano, tá? Então, o legal do alcino é que ele pode acontecer essa reação 2 vezes. Essa é a primeira, aí se você continuar a partir daqui, a segunda vez, certo? Então, vamos dar uma olhadinha com mais detalhes aqui. Hidrogenação catalítica, então, reagindo com hidrogênio. Então, olha lá, você vai pegar esse hidrogênio, ligar nos 2 átomos aqui de carbono que estão compartilhando a tripla. Então, seria o seguinte, agora tem uma dupla entre esses átomos de carbono e pronto, os 2 átomos de hidrogênio que se ligaram.
Essa é a primeira vez. Aí, caso você tenha mais reagente, você pode reagir novamente. Então, olha lá. Esse daqui agora é reagindo com H2. Isso aqui agora vai passar a ser um alcano, não é? Então, olha lá. Com os novos átomos de hidrogênio que foram adicionados. Certo? Adição de halogênios. Aqui eu demonstrei de uma maneira diferente. Então, nessa aqui de cima, coloquei a primeira reação, adição, e depois a segunda adição. Eu posso resumir isso aqui simplesmente colocando um 2 aqui na frente. Se você já tem duas moléculas de Cl2, o que isso implica? Que você vai ter que quebrar essas ligações até ter só uma ligação simples, certo? Então, olha lá, fazendo isso direto, olha o que vai acontecer, ligação simples. E agora você já sabe que essas ligações abriram assim, e o que você vai colocar? Cl. Então, eu pulei já do início, já direto aqui para o fim, nesse exemplo aqui, tá? Adição de HX. Então, por exemplo, aqui eu escolhi HCl. Então, coloquei separado aqui. Então, vamos lá. HC, então eu vou ter uma dupla, porque eu quebro só uma, só tem uma molécula dessa, um mol desse. E aqui, Cl e aqui o H. Nesse caso, a molécula é simétrica, tanto faz, não precisa seguir a regra de Markovnikov, porque tanto faz, né? Mesmo número de hidrogênios em cada um dos átomos de carbono. Agora eu vou pegar essa aqui e reagir novamente. Então agora sim vou quebrar essa dupla ligação, vai cair para simples, né? Ligação simples. Coloquei tudo separado aqui. Então esse Cl e esse hidrogênio que já existia daqui, e agora colocando novamente. Como você vai pôr isso daqui? Com o átomo de cloro no mesmo carbono que você já tinha um átomo de cloro. Hidrogênio no mesmo átomo de carbono que já tinha um hidrogênio. Então aqui tem que ficar dessa maneira aqui, não é para inverter. Porque dessa maneira aqui, você obtém o que nós chamamos de dialeto, dois aletos, geminal. Geminal vem do latim de gêmeos, ou seja, eles estão no mesmo átomo de carbono, certo? Vamos dar uma olhadinha então na adição de água. Para finalizar então, vamos dar uma olhadinha na reação de adição de água para alcinos, tá? Importante vocês lembrarem que aqui somente a primeira adição vai acontecer, a segunda adição não ocorre. Vocês já vão entender por que não ocorre. Então, olha lá. Aqui, então, eu tenho um alcino, estou reagindo com água. Aqui, os dois átomos de carbono têm o mesmo número de hidrogênio, então tanto faz onde entra um e onde entra o outro, tá? Então, aqui, vou copiar igual. Agora, eu vou ter uma ligação dupla. Vou colocar um hidrogênio aqui e o OH desse carbono aqui. Presta bem atenção o que vai acontecer. Essa dupla ligação vai subir, vai fazer isso daqui. Formando uma dupla ligação entre carbono e oxigênio. Como o oxigênio não pode ficar com 3 ligações, esse hidrogênio vai pular para esse carbono aqui. Certo? Acompanhou? Então, olha lá. Escrevendo isso daqui de novo, olha o que aconteceu. Como esse hidrogênio pulou para este átomo de carbono, eu já vou colocar H3C. Aqui não existe mais essa dupla, porque aqui a ligação pulou para cima. Então, aqui passa a ser uma simples. Carbono e hidrogênio aqui não mudou. Agora, esta daqui é uma dupla ligação. Certo? E esse hidrogênio aqui não existe, que ele pulou para baixo. Repara o que aconteceu. Aqui, esta estrutura aqui é um enol. Lembra que a gente aprendeu isso na parte de nomenclatura? Então, o grupo OH ligado a um carbono insaturado é um enol. Ele é bastante instável. Como ele é instável, vai acontecer isso daqui. Equilíbrio aldenólico. Para este caso aqui. Então, essa transformação, essa transição, vai ligação para cá, hidrogênio para cá, chega aqui nesse final. O que é isso daqui? O que é C-O-H no final da cadeia? Aldeído, tá? Então, você passa de uma função enol, agora é aldeído. Por isso que é equilíbrio aldo, de aldeído, enólico, que é de enol. Agora, olha, por exemplo, esse daqui. Aqui está a sua tripla ligação, você vai fazer a adição. Agora interessa sim, regra de Markovnikov.
esse carbono aqui é o que tem mais hidrogênios. Então, este hidrogênio vai adicionar aqui. Por consequência, o OH tem que adicionar aqui. Então, olha como que vai ficar. H3C, C. Já vou colocar o OH aqui. Dupla ligação, CH2. A mesma coisa vai acontecer aqui, o mesmo equilíbrio, tá? Porque esse aqui é um enol, ele é instável. Então, essa ligação dupla aqui pula para cima, formando C dupla O. Esse hidrogênio pula para esse carbono aqui, tá? Então, reescrevendo isso daqui, vai ficar no seguinte. C simples, CH3, dupla O. O que é uma carbonila no meio de dois átomos de carbono? Isso aqui é a função cetona, tá? Então, quando você tem este tipo aqui, o etino, você vai formar um aldeído. Para outros, você vai formar cetona, tá? Mesma ideia aqui, isso aqui chama equilíbrio ceto de cetona enólico, tá? Por que que é equilíbrio? Porque ele não vai totalmente para o aldeído e fica na forma de aldeído, e fica na forma de cetona. Ele fica voltando, oscilando entre a forma de aldeído enol, cetona, enol. Só que olha só a setinha de equilíbrio, é muito mais deslocado para formação de aldeído, para a formação de cetona, tá? Então, na grande maioria do tempo, ele fica nessa forma de aldeído cetona, mas também acaba retornando para o enol, depois volta de novo, ok? Então, é bem importante que vocês lembrem disso. A segunda reação não vai poder acontecer, porque você já não tem mais um alceno aqui para fazer isso, certo? Então, a segunda adição não acontece. Pessoal, é isso que eu queria falar com vocês sobre a adição de alcenos e alcinos. Vejo vocês na parte 2, que nós vamos falar mais sobre a adição. Até mais! Regra de Markovnikov. Defeito Karash do Markovnikov, anti-Markovnikov. Porque Não, pera. Desculpa. Eu errei. Sendo que esse X é Peraí. A gente pode fazer de novo?